A gente segue aqui nas ruas de São Paulo, mas girando o assunto aqui no Jornal da Manhã. Os brasileiros estão mais otimistas com a economia do país, pelo menos é o que aponta uma pesquisa da Febraban e do IPESP. Otimismo por quê? Qual que é a explicação, Camila Yunes? Olha, Lívia, 75% desses brasileiros estão otimistas aí com relação a uma melhora na vida pessoal. Esse indicador de 75%, ele é recorde, viu? É o melhor índice desde o início da série histórica. Está muito atrelado justamente à perspectiva de diminuição do endividamento pessoal. Então, as pessoas estão projetando aí essa melhora na vida pessoal. E o que a Febraban diz também, Lívia? Diz que esta melhora, esse otimismo também está vinculado a uma boa avaliação do governo federal. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é acompanhado aí de uma aprovação de 50%. Teve uma certa diminuição. Antes, na última avaliação, a gente tinha essa avaliação positiva do governo Lula em 51%, agora em 50%, mas se mantém aí dentro dos patamares que estavam sendo esperados. A desaprovação do governo também manteve no mesmo patamar em cerca de 42%. Isso mostra um certo otimismo aí do brasileiro, mas, Lívia, também tem um outro ponto importante da gente destacar nessa pesquisa que foi feita pela Febraban. Os brasileiros estão muito preocupados com a situação econômica, especialmente com relação à inflação. A gente que esteve acompanhando o G20 nesses últimos dias, a inflação é um assunto de muita preocupação, não só aqui do Brasil, mas no mundo todo. E agora, aqui, traçando esse panorama do cenário brasileiro, essa preocupação, ela reflete também, especialmente nesse início do ano, com aquele tanto de conta que o brasileiro precisa pagar, IPVA, IPTU, material escolar. Então, o brasileiro tem sentido bastante tudo isso no bolso, A maioria desses brasileiros, cerca de 67%, então 7 em cada 10 brasileiros, de acordo com este levantamento da Febraban, tem percebido aí uma elevação ou uma elevação muito alta dos preços, aqui no país. Então, tem toda essa preocupação com relação ao cenário econômico. 57% dos brasileiros, de acordo com a Febraban, dizem que o Brasil deve melhorar aí nesse ano de 2024, mas ele apresenta um recuo nesse valor de 57%, um recuo de 2 pontos na comparação com o último levantamento que foi realizado pela Febraban no mês de dezembro do ano passado, Na ocasião, esse indicador estava aí em 59%. Então, esse levantamento da Febraban mostrando aí esse panorama com relação às perspectivas, o que os brasileiros estão achando da economia do país, e há uma preocupação muito grande com a inflação, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Camila Yunes. Já já a gente volta a se falar. No lugar aqui da Yunes, vamos com Amanda Klein e com Cristiano Vilela, porque no fim das contas, Amanda, a gente traz tantas informações, indicadores macroeconômicos aqui no Jornal da Manhã, a gente fala de PIB, a gente fala de índice de inflação, IPC não sei do quê, e tantos Is aí na vida, mas no fim das contas, o brasileiro quer estar menos endividado. Se ele está menos endividado e tem um pouquinho que seja a mais de dinheiro no bolso, para ele a situação está melhorando, Para todos nós, Lívia? Quando você passa aquele sufoco do cartão de crédito, então você vê que tem um dinheirinho a mais entrando esse mês, todo mundo fica feliz. Olha, eu até abri, eu recebi ontem esse relatório, esse radar Febraban e IPESP, aqui comandado pelo Antônio Lavareda, e eu estava olhando aqui o detalhamento, enquanto a gente ouvia a Camila, e é interessante como a aprovação do governo Lula está em 50%, segundo esse levantamento, e a reprovação é 42%, Então, mantém basicamente uma estabilidade entre dezembro de 2023 e agora, E março, quase março, fevereiro, de 24. Mesmo assim, o otimismo com a economia brasileira é maior. 57% estão otimistas com a economia e 75% estão otimistas com a situação pessoal. Mesmo assim, a aprovação ao governo, embora tenha uma correlação, é significativamente menor, de 50%, e 42% desaprovam, o que confirma uma teoria também que víamos discutindo durante toda essa semana, desde os atos, as manifestações na Paulista, que o Brasil está muito mais polarizado e que a ideologia não é mais suficiente para que um governante seja aprovado, apenas a economia ir bem, Aquela frase famosa nos Estados Unidos, do marqueteiro, acho que era do Bill Clinton, economia estúpido, isso não serve, mas não se encaixa mais
para descrever esse contexto atual, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Veja, a economia americana vai muito bem, o emprego está num recorde de alta, a inflação diminuindo a passos lentos, o Banco Central provavelmente vai começar a reduzir a inflação os juros, melhor dizendo, a partir do meio do ano, e mesmo assim, todos os sinais até agora são de que Trump ganhará as eleições. São outros fatores, outras variáveis que estão sendo consideradas pelo eleitor na hora de depositar seu voto na urna. Portanto, ao governante hoje não basta apenas ir bem na economia, você tem que ficar atento a uma série de outros dados que compõem o voto. Concordo totalmente com a Amanda, e analisando esse estudo que foi lançado, agora foi colocado agora pela Febraban, nós vemos, por exemplo, que esses mesmos indicadores que agora apresentam números positivos no mês de fevereiro de 2024, mas eles são praticamente os mesmos números ao longo dos últimos 14 meses, ou seja, desde dezembro de 2022. Quando a gente analisa essa tabela, por exemplo, você percebe uma faixa praticamente horizontal. Você tem pequenas variações. Isso vai totalmente na linha do que a Amanda está colocando. Você tem um país que mantém uma mesma visão, mantém uma visão até certo ponto otimista com o aspecto econômico, talvez até um pouco de uma característica do pós-pandemia, onde o país realmente passou por uma crise muito difícil e nos últimos 2 anos vem conseguindo se estabilizar. Você tem também o aspecto dessa polarização muito clara. Então se percebe que nesses 14 meses de governo Lula, seus índices de aprovação e desaprovação são praticamente os mesmos. Todos eles na faixa do intermédio da população, o que demonstra claramente que metade da população é pró-Lula e metade é de oposição. No caso, a figura mais importante da oposição, a figura mais destacada, o ex-presidente Jair Bolsonaro.